Gostaria, vamos dar mais uns 3, 4 minutos, para eventualmente mais alguém, que nós temos mais de 70 inscritos, só 39 estão presenciais no momento, então vamos dar mais uns 2 minutos, 3 aí, para a gente partir para o nosso trabalho inicial. Também, para nós não perdermos muito tempo, gostaria de dar uma boa tarde, meu boa tarde para todos que acompanham mais nesta webinar, e pela informação que tenho aqui, que é a de número 32, que a ABAR está fazendo, e hoje sobre o tema estratégias de ouvidoria em tempos de pandemia. Olha, até rima, ouvidoria com pandemia. Eu quero deixar no início desse trabalho a minha carinhosa saudação e os agradecimentos a todos os reguladores deste Brasil e também aos muitos que nós já conhecemos a Lei Fronteiras, pela sempre calorosa e sincera recepção e reconhecimento com que fomos distinguidos, e antecipadamente agradecer a todos da equipe ABAR, que nos dão sempre o necessário apoio e suporte, porque a gente às vezes se bate com esse monte de teclado e de coisa. Agradeço em especial ao presidente Fernando Alfredo Rabelo Franco, e faço um agradecimento pessoal, que ele sempre acreditou em mim e sempre tem relevado, melhor dizendo, os meus ímpetos, que nem são sempre muito convencionais, e sempre isso em nome da ampliação desse nosso espírito regulatório. Posso dizer com muita propriedade que a ABAR hoje está com sua presença sedimentada, bastante forte no país, principalmente e através da atuação da sempre forte Câmara Técnica de Saneamento Básico, que nos levou muitos degraus acima no mundo da regulação, sem deixar de citar aqueles outros que fazem parte das outras câmaras, que também estão nos levando a um crescimento maior todo dia. Falar em ouvidoria para o Serviço Público Brasileiro, sob a minha análise inicial, é até precário de um não especialista, mas como sim um usuário do serviço de saneamento. E isso muitas vezes me leva ao desespero e até à não credibilidade das coisas. Desespero porque sentir que mesmo com todos os instrumentos que a gente está disponibilizando para os nossos usuários, não há ainda um hábito de fazer uso das ouvidorias. Eu acho que é porque nós ainda não sabemos vender as ouvidorias para os nossos usuários, pessoal. Eu também vejo que a nossa sociedade é muito acomodada. Ela não busca os seus direitos pelas fontes formais. Ela continua fazendo as suas reclamações através do Facebook, do Twitter e tudo mais, e se a gente não consegue ouvir a sociedade, nós temos que buscar. Mas isso é por quê? Eu entendo que isso vem de um longo tempo, que é histórico, que o serviço público ele não dá resposta suficiente e clara para os seus usuários, ou não dava, não tinha esse hábito. Então, vinha sempre de cima para baixo e que se exploda o resto do mundo. Então, acho que essa é uma cultura que ainda está muito arraigada, e era bem mais fácil eu falar com o meu amigo político, o vereador, o candidato, etc. e tal, e daí receber o atendimento privilegiado daqueles meus interesses. E isso continua assim acontecendo. Por outro lado, eu acho que a missão das ouvidorias não pode ser confundida com o PROCON, com as câmaras de mediação, ou até com juizados de conciliação, e muito menos ser confundido com o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Mas, no fundo, é isso tudo que a gente está fazendo. Por quê? Porque é mais amplo dentro da área de regulação do que um simples atendimento de ouvidoria. É muito maior. A missão da ouvidoria não pode ser também confundida com um favor para alguém. Não, nós estamos prestando serviço para o usuário. Essa é a nossa obrigação. Tem outro ponto que eu gostaria também, antes de iniciar, de alertar que nós estamos com um outro problema grande aqui, que é a Lei Geral da Proteção de Dados, que está nos botando frente a uma nova realidade de como nós devemos tratar
as informações que nos chegam e as informações sigilosas. Vejo ainda como um grande desafio, esse eu acho que é o maior desafio de todos, é fazer com que as ouvidorias dos nossos regulados funcionem. Eu acho que esse é o maior problema que nós temos hoje. Fazer com que o prefeito, o vereador e todo o agente público entenda que a solução rápida do seu problema é sim o reflexo de sua boa política e é a sua melhor propaganda. Eu vou, em rápidas palavras, apresentar aqui alguma coisa sobre o assunto, o que nós fizemos aqui agora na AGIR. A AGIR hoje faz parte de um novo âmbito regional chamado Vale Europeu. Hoje são 19 municípios integrados nesse movimento de ordem turística chamado Vale Europeu aqui no Médio Vale do Itajaí. E hoje nosso trabalho é gerenciado, que está me acompanhando e me ajudando aqui ao lado, é a Luísa Sensweis, a nossa ouvidora, que nesse tempo de pandemia tem feito muita coisa. A Luísa, ela é bacharel em Direito e tem se revelado uma grande colaboradora aqui do nosso assunto. O que nós fizemos? Nós, nesse período, nós não, quem fez foi ela, vamos ser bem claros. Ela atualizou e publicou a Carta de Serviços dos Usuários, onde passou a informar as novas fontes de informação. Ela implementou, a ouvidoria implementou um WhatsApp Business específico no telefone fixo da ouvidoria. Nós, todo ano, fizemos uma enquete, num programa chamado Agir Quer Ouvir Você, e ela fez toda essa enquete que nós fazíamos presenciar em cada cidade, em cada local dos nossos regulados, ela fez através de uma pesquisa de satisfação online. Nós também realizamos as reuniões do nosso Comitê de Regulação, que é a última instância administrativa, de forma online, que foi regulamentada através de uma resolução, e, inclusive, fizemos já as defesas virtuais e também as manifestações dos usuários através desse sistema online. E como o maior fluxo das demandas, segundo a orientação, segundo a informação que eu recebi da Luísa, era através do telefone. E aí ela sugeriu que durante o home office, nós chegamos a ser, inclusive, proibidos de trabalhar aqui pela legislação estadual e pela legislação municipal. Ficamos praticamente 2 meses fechados, completamente fechados. E então ela fez uma ferramenta chamada Siga-me, que vocês conhecem, e ela passou a atender a ouvidoria direto da sua casa e pelo seu telefone celular, para vocês terem ideia, não perder esse caminho. E foi a melhor maneira que nós descobrimos de trabalhar com os nossos regulados. Muito bem. E isso resultou num diálogo muito forte entre o regulador e as ouvidorias, em razão dessa situação. Ou seja, ampliamos a conversa. Chega de papo. Apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Prazer tê-los conosco. Apresentando primeiro a doutora Daniela Cambraia. Ela é ouvidora-chefe da ARCE, é advogada, tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em avaliação de políticas públicas pela mesma universidade, tem especialização em Direito Processual também pela Universidade do Ceará, foi procuradora administrativa do município e recebeu a menção honrosa pelo serviço prestado. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é ex-campeã de menção honrosa pela atuação na ouvidoria da ARCE. Em segundo, na sequência, temos o doutor Eduardo Mesquita da Costa, que é o nosso palestrante vindo dos Pampas, né, lá do Rio Grande do Sul. Ele é economista, técnico superior da AGERT, da Agência Estadual do Rio Grande do Sul, já foi diretor de tarifas naquela agência, é atualmente mediador judicial e trabalha na ouvidoria. E temos também o nosso amigo Silvio Anunciação, que é mestre aonde que eu vi isso aqui? É mestre de pós-graduado pela Comunicação Social da Unicamp, é graduado em Comunicação Social, trabalhou em vários veículos de comunicação no interior de São Paulo, Minas Gerais, foi assessor de imprensa da Unicamp,
certificação de ouvidoria nacional e, desde 2019, é ouvidor da área SPCJ aí de São Paulo. Eu começaria, então, pedindo que a doutora... Deixa eu ver o nome que esqueci aqui. A advogada-chefe da ARCE, doutora Daniela, fizesse a sua apresentação. Tem um prazo de 20 minutos. Só queria dizer as regras aqui. Quem tiver perguntas para fazer, faça pelo chat. A Luísa vai separar, então, as perguntas aqui. A gente vai selecionando enquanto vocês apresentam. Cada palestrante terá 20 minutos. E, no final, então, a gente vai transferir as perguntas, ou vai ser para os 3 palestrantes, ou para cada um, conforme vocês interessarem. Começamos, então, pela mestre Daniela, de Fortaleza, do norte do país. Olá, boa tarde a todos. O som está ok? Estão me escutando direitinho? Nosso mediador, o som está ok? Você está me escutando? Pronto, então eu queria saudar a todos, né? Todos que estão nos ouvindo, os participantes, ao nosso mediador, Pazold, né? Então, bem colocou aí a questão da ouvidoria também, das agências, nossos colegas ouvidores, Eduardo Mesquita, Silvia Anunciação, e todos os demais aqui participantes que estão interagindo conosco, né? Nessa nossa tarde de aprendizado e de interação. Nos foi colocado esse tema, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint, né, para facilitar a nossa apresentação. Vou aqui partilhar. Aqui. Só um momento, estou só aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Ok. Bem, então, o assunto que foi proposto foi em relação à pandemia e ouvidoria, que nós colocássemos a nossa experiência prática mesmo, enquanto ouvidoria de agência, né? Então, o Dr. Pazold já me apresentou, mas eu estou na ouvidoria da ARCE desde 2004, né? Tenho essa honra, essa satisfação. Sou servidora da casa, mas estou exercendo a função de ouvidora-chefe. A ARCE, ela é multissetorial, ela atua em 4 setores, né? Energia elétrica, saneamento básico, gás canalizado e transporte intermunicipal. Então, por enquanto, nós atuamos nesses 4 setores. Bem, então, antes de adentrar exatamente na questão da nossa experiência, mesmo sabendo que aqui nós temos reguladores e ouvidoria pública é algo que todo mundo sabe, né, do que se trata, mas para contextualizar e facilitar, vamos colocar aqui o que é a ouvidoria pública, né? É um setor de um órgão ou entidade pública, né, que busca mediar o conflito entre os usuários dos serviços públicos e os respectivos prestadores dos serviços públicos. A ouvidoria pública age como? Fazendo atendimento, o registro, o tratamento, o encaminhamento, o controle e o encerramento das demandas. Isso sempre com a apresentação de uma resposta final. E essa resposta, logicamente, deve ser enviada devidamente para o usuário interessado. Essa é a função básica de uma ouvidoria pública. Mas também nós temos uma outra função da ouvidoria, que felizmente, hoje em dia já está bem mais à tona, principalmente com o advento da Lei 3.460, né, de 2017, que é o Código de Defesa do Usuário, né, conhecido como Código, que propôs ações mais proativas da ouvidoria, como, por exemplo, a Carta de Serviços, que foi citada aí pelo Dr. Pazold, né? Então, a ouvidoria ela também deve e pode funcionar como uma instância de participação e controle social, né, visando sempre avaliar a efetividade e aprimorar a gestão pública. Então, a ouvidoria ela tem essa função proativa. E
em tempos de pandemia, né, em momentos de crise, principalmente as inesperadas, como as que nós estamos ainda vivendo, né, e aí com até um risco de uma nova onda, se Deus quiser, não teremos, mas nós temos que buscar sempre soluções e respostas rápidas, até para diminuir os efeitos negativos da crise. Então, essa é a primeira estratégia que nós entendemos que a ouvidoria tem que ter, né? Buscar soluções e respostas rápidas a esses problemas que surgem inesperadamente. E isso é uma rotina diária. Nesse contexto, a ouvidoria pública, ela desempenha um papel importantíssimo dentro do órgão e deve estar sempre prontas e aptas para superar esses obstáculos, porque ela é o termômetro, é o canal de entrada de um órgão, no nosso caso, da agência reguladora. Bem, então vamos lá. Ouvidoria vezes pandemia, a experiência da ARCE. A gente vai começar colocando os momentos durante a pandemia, né, para colocar a nossa experiência prática. Como surgiu a pandemia? No mundo, em janeiro, nós já vimos na China a primeira morte, né, da pandemia. Em fevereiro, primeiro caso na Europa. E aí, na Itália, em março, nós tivemos aquele caos formado na Itália, né, de muitas mortes, de muitas vítimas e da grande tragédia da pandemia. A nível de Brasil, tivemos o primeiro caso confirmado, né, em final de fevereiro. E chegando no nosso Ceará, confirmamos os 3 primeiros casos do coronavírus no Ceará em 15 de março. No outro dia, nós já tivemos um decreto do governador, 16 de março, decretando a situação de emergência em saúde. No dia 19 de março, medidas de intensificação, e foi aí que influenciou em toda a atividade desenvolvida pelos serviços públicos do Estado, incluindo a agência reguladora. Então, nós começamos o nosso trabalho remoto em abril e começamos a ter que se adaptar, né? Então, o nosso trabalho home office foi amplamente adotado pela ACE, né, em virtude da necessidade de se evitar aglomerações no ambiente de trabalho, com a impossibilidade de tomar todas as questões de segurança sanitária para os colaboradores e servidores. Só que a ouvidoria, ela teve uma particularidade. No nosso 0800 continuou funcionando com uma pessoa, porque nós não tivemos a capacidade operacional da TI pelo tempo, porque foi de um dia para o outro, porque eles fizessem atendimento em casa. Então, para evitar aglomeração, a gente tinha um funcionário do 0800 todo dia presencialmente na ARCE, e os demais home office. Citando aqui os nossos meios de acesso, antes mesmo da pandemia, nós já disponibilizávamos vários meios virtuais de acesso, e isso facilitou quando surgiu o trabalho home office, né? Nós temos os meios de acesso por e-mail, pelo 0800, pelo WhatsApp, redes sociais, o nosso aplicativo, que é a Central de Serviço, até mesmo por carta, que praticamente está inexistente, né? E o Ceará Transparente, que é um portal do governo do estado do Ceará, que nós participamos. E, por fim, esses outros 3 canais em vermelho são os canais presenciais que ficaram parados, né? O balcão, a rodoviária, é uma sede da ouvidoria da ACE que nós temos lá na rodoviária de atendimento, e o VaptVupt, que é um programa do governo. Então, esses foram os nossos meios de acesso, os que estão em preto, que a gente continua atendendo de casa. A gente tem aqui os números, para vocês terem a ideia de como foi o comportamento dos usuários do serviço em 2020, comparando com 2019. Então, a gente tem a questão do telefone, que é a grande maioria dos atendimentos, frisando que 2019 a gente tem um ano inteiro, de janeiro a dezembro. Em 2020, a gente só tem de janeiro a setembro, para a gente ter uma ideia de aumento, né? A gente constatou que em 2020 o usuário procurou muito mais a ouvidoria,
A gente pode ver aí pelos números. Pelo telefone, proporcionalmente aumentou um pouco, mas aí a gente teve um canal aí de acesso que aumentou muito. Em 2019 foram 500 atendimentos, em 2020 já foram 1.300 atendimentos só de WhatsApp, e nós tivemos que se adaptar, porque o atendimento do WhatsApp é muito personalizado, e a gente tem que fazer o atendimento quase que de imediato. A gente pode ver que também pelo Ceará Transparente, proporcionalmente aumentou o nosso aplicativo, e o e-mail também aumentou, que a gente vê uma mesma quantidade, só que em 2020 ainda está em setembro. Então, a primeira coisa que a gente vê, o desafio que nós tivemos que enfrentar, foi exatamente o aumento das demandas de atendimentos, que mesmo em trabalho home office, trabalho remoto, nós tivemos que nos adaptar. Então, aqui a gente coloca os nossos desafios, né? Os nossos desafios e as nossas ações enquanto ouvidoria na pandemia. Né? O primeiro desafio que a gente coloca aqui são os novos problemas que eu tenho certeza que todos sentiram provocados pelo Covid-19. Primeira coisa, a inadimplência dos usuários. Veio aí o desemprego e, por consequência, a inadimplência. Né? Bloqueio de serviços que eram necessariamente presenciais também causaram muitas dúvidas e muitas reclamações. Outro desafio que nós enfrentamos foi a alteração do conteúdo das demandas. Surgiam novas regulamentações, tanto a nível federal quanto estadual, quase que semanalmente com a pandemia. E a ouvidoria tem que estar sempre pronta a saber essas alterações até para informar para o usuário. Então, foi outro desafio que enfrentamos. A gente tem um exemplo aqui, como, por exemplo, só para ilustrar... Espera aí. Deixa eu voltar aqui que eu pulei aqui. Pronto. Um exemplo dessa norma, né, foi a resolução da ANEEL 878, que veio com regras pontuais para a pandemia, como, por exemplo, vedar temporariamente a suspensão do fornecimento por inadimplência, e foi muito sábia a norma, porque a maioria das demandas era exatamente por inadimplência. Outro ponto que foi colocado nessa norma, permitir que as distribuidoras suspendam o atendimento presencial, por proteção dos próprios funcionários e dos usuários. E assim, várias outras normas colocamos aqui como exemplo. A outra norma federal que também nos causou muitas demandas foi a medida provisória 950, né? Foi aquela norma que isentou os consumidores da subclasse residencial baixa renda, com limite até 220 kWh. Então, os usuários tinham muitas dúvidas. Tinham alguns que tinham limite até 220, mas não era residencial baixa renda, e achavam que tinha direito, e aí reclamavam. Né? Então, com essa norma, aumentava a nossa dificuldade, porque tinha também a legislação estadual que também concedia isenções, e de uma forma diferente, a gente tinha que ajustar as duas legislações. Né? No Estado, nós tivemos isenção tanto para pagamento de conta de energia, como para a isenção da tarifa de água e esgoto. E essas normas iam surgindo e nós tínhamos que se adaptar com o surgimento dessas normas. Outro desafio são as mudanças naturais nas rotinas de trabalho. Um dia estávamos todos trabalhando presencialmente, de uma forma, no outro dia começou todo mundo a trabalhar home office, e a gente tinha que coordenar isso com monitoramento de uma forma diferente. Também passamos pelo desafio da redução das equipes de trabalho com as doenças, né? Também tivemos a questão de falta de equipamentos. Alguns colaboradores, para trabalhar em casa, não tinham o equipamento necessário. Então, é mais um desafiozinho que a gente teve que enfrentar. E o estresse emocional no qual todos nós passamos, né? Não só os colaboradores da ouvidoria, mas acho que toda a população mundial passou por esse estresse emocional da pandemia. E aí, diante desses desafios, nós tivemos que adotar ações, reações e ações. O nosso lema foi fazer mais com menos. Né? Então, a primeira ação que nós adotamos desde o princípio foi buscar uma maior aproximação com a área de TI. Sem a TI, nós não tínhamos como possibilitar o uso das ferramentas
por meio remoto, como os diversos sistemas que nós temos que utilizar. Sistema interno, sistema da ANEEL, sistema do governo. Então, a gente teve que buscar e se aproximar da área de TI. Foi a primeira ação que fizemos. Também promovemos uma maior aproximação com os setores internos da agência. A gente sabe que toda ouvidoria depende dos outros setores para poder dar uma resposta mais eficaz para o usuário. E, muitas vezes, dentro da agência, a gente tinha que se dirigir presencialmente, conversar com o coordenador, e nós não tínhamos mais essa possibilidade. Então, nós tivemos que inovar e se aproximar de outra forma com esses setores, né? E a forma que nós encontramos foi os contatos diretos mesmo por WhatsApp, né? A gente conversou, criou grupos e fez acordos de que os próprios colaboradores da ouvidoria poderiam entrar em contato direto com os coordenadores dos outros setores. E também com o próprio prestador de serviço. Então, o WhatsApp foi uma ferramenta muito rápida e interessante para que a gente possa atender bem a demanda de ouvidoria. Também criamos um grupo de WhatsApp com os colaboradores da ouvidoria interna para tratar de forma uniforme e célere as questões sobre a pandemia. Foi outra forma que encontramos de permanecer interagindo. Outra ação foi delimitar novos tipos de controle e monitoramento da equipe, como eu já falei, e também fizemos grupos de estudos virtuais. À medida que iam surgindo normas, decretos, regulamentações federais e estaduais, nós íamos estudando para melhor atender a todos, né? Também realizamos reuniões virtuais semanais com os colaboradores da equipe da ouvidoria, com os próprios coordenadores dos setores da agência, eles não poderiam ficar de fora, e com os próprios prestadores de serviço. Fizemos mensalmente, até mais de uma vez, essas reuniões virtuais também. Participamos de reuniões virtuais com a ANEEL, tanto as promovidas pela ANEEL, como as provocadas pela própria ouvidoria da ACE. Criamos também, no decorrer da pandemia, um relatório de pandemia, e aí nós tínhamos ideia do aumento das solicitações de informações, né, em determinadas áreas, e o grande aumento do nosso WhatsApp, que foi mais de 200%, né? E também, por fim, nós criamos a reunião de mediações virtuais. A gente sabe que existem demandas que precisam de audiências de mediação, porque a legislação ela é omissa. Então, é necessário que você coloque o prestador de serviço, o usuário, e faça aquela audiência. No começo, a gente até esperou, falou com o usuário, achando que poderia voltar logo, né, a questão presencial, já que tudo era uma insegurança dentro da pandemia. Mas depois nós vimos que podia demorar. Então, por que não criar mediações virtuais? Então, nós chamamos o usuário, chamamos o prestador e realizamos essas audiências e funcionou. Obtivemos mais de 80% de acordo nas reuniões virtuais que fizemos. Bem, essas foram as nossas ações diante dos desafios. Falando agora do momento atual, nós já voltamos ao nosso trabalho presencial. Completamente, em 13 de julho, a ouvidoria voltou, com exceção dos colaboradores e servidores que se enquadram no grupo de risco, né? Nós tivemos diversas adaptações no ambiente de trabalho. Eu não vou repetir aqui, né, que a gente tem escutado muito, álcool em gel, máscara, todos os cuidados. Também fizemos testagem obrigatória para todos os que estavam presentes. E aí, nós começamos agora, em 14 de setembro, o atendimento presencial. Só que, inicialmente, para evitar aglomerações, nós fizemos esse atendimento por meio de agendamento no site da ARCE. E é isso. Nos foi pedido para colocar a questão prática mesmo, então nós nos atemos, até pelo nosso tempo, a questão prática. Fico à disposição aí para os debates, para a troca de experiência, no que eu puder responder e ajudar. E agradeço aí à ABAR pela oportunidade, né, a todos. Agradeço ao presidente, Fernando Franco, que inclusive é conselheiro da nossa agência, nós temos essa honra. E agradecer aí a todos os ouvintes, mas permaneço aqui à disposição
e ansiosa para escutar os demais colegas. Obrigada. Obrigado, doutora. Gostamos muito, doutora Daniela, dessa apresentação, bastante esclarecedora. Gostaria de lembrar que quem tem pergunta, faça pelo chat, a gente já vai selecionar. E que também respondo à nossa pesquisa, que a ABAR sempre disponibiliza, dentro do chat também, porque é muito importante a gente ter esse feedback para saber de como a gente deve se comportar nas próximas vezes. Eu gostaria de dar a palavra agora ao nosso doutor Eduardo Mesquita da Costa, o nosso gaúcho lá dos Pampas. Doutor Eduardo está com a palavra. Obrigado, Passo. Antes, primeiro, gostaria de agradecer o convite da ABAR para participar dessa Câmara Técnica. Né? No meu caso, retomar as minhas participações nas câmaras técnicas de saneamento da ABAR, onde já de muitos anos eu tenho participado, e são excelentes, são parabéns novamente. E agradecer em especial o convite do Carlos Roberto de Oliveira, e ao Silvio também, e a vocês todos, pela oportunidade aí de estar, né, debatendo alguns pontos aí de ouvidoria e a questão da pandemia que atingiu a todos. Então, da mesma forma, eu tenho uma pequena apresentação em PowerPoint que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estão vendo? Tá ok? Então, a atuação da ouvidoria da GERGS na regulação dos serviços públicos, né? Webinar ABAR, estratégia de ouvidoria em tempos de pandemia. Não deu. Deixa eu tentar de novo. Acho que agora sim. Ok? Estão vendo? Deu? Bem, é diferente aí de algumas agências, como as agências intermunicipais, onde o PASL representa, e mais agências de regulação municipais, né? Nossa agência é uma agência estadual multissetorial, então é necessário a gente se situar um pouco em termos das demandas, que não é só saneamento, né? Nem energia elétrica, mas tem todos os outros setores regulados que nós atuamos. Por exemplo, os polos rodoviários, até dezembro de 2013, a GERGS vinha regulando, que foram extintos os contratos de concessão de algumas rodovias do estado do Rio Grande do Sul, e terminaram em 2013, e agora está para ser lançado, já foi lançado recentemente, o edital de concessão da ERS 287, que vai ser regulado pela GERGS. O saneamento, né? Nós temos dois grandes prestadores de serviços aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Corsan, que opera na maioria dos municípios do estado, e na fronteira, em Uruguaiana, no município de Uruguaiana, foi licitado o serviço, onde a BRK Ambiental Uruguaiana presta o serviço. Travessias hidroviárias, nós temos as principais em Rio Grande, a travessia de São Jerônimo, Rio Grande, São José do Norte, Rio Grande, e aqui na região metropolitana, entre Triunfo e São Jerônimo, que são as principais travessias hidroviárias. O transporte intermunicipal de passageiros, nós atuamos em todos os conglomerados, né, todos os sistemas de transporte intermunicipal de passageiros, que é o sistema de longo curso, que atende todo o interior do estado,
a aglomeração urbana, que é a região metropolitana de Caxias, de Pelotas, no sul, e a do litoral norte. Também as estações rodoviárias também são reguladas, que cabem dentro do transporte intermunicipal de passageiros. Energia elétrica, da mesma forma que a doutora Daniela estava expondo, nós temos convênio de regulação e algumas etapas da regulação da energia elétrica é proporcionado por nós, é feito por nós, não todo o processo, evidentemente, desculpa, mas algumas partes. E nós atendemos também na ouvidoria determinadas demandas de energia elétrica, bem no sentido que ela colocou. E as estações rodoviárias que eu já comentei. Um pouco da estrutura para nos situarmos em termos da posição da ouvidoria no organograma da GERGS, do Conselho Superior, que preside e faz a gestão da agência. Né? Temos o gabinete da presidência, uma assessoria de comunicação social, e as diretorias executivas, diretoria geral, onde a ouvidoria está ligada, e a diretoria geral coordena as diretorias técnicas, né, que é a diretoria de qualidade de serviços, que faz a regulação técnica dos serviços regulados pela GERGS, a diretoria de tarifas e estudos econômicos, que faz todo o cálculo tarifário dos setores regulados, e a diretoria de jurídica, né, de assuntos jurídicos. E no mesmo nível, nós temos a diretoria administrativa e financeira, que faz a gestão interna da agência, e ligado às áreas técnicas está a gerência de energia elétrica, que faz todo o serviço de execução do contrato, do convênio com a ANEEL. Então, essa é uma estrutura. Eduardo está sem som. Liga o teu microfone, por favor. Eduardo. Oi, deu agora? Pode continuar. Tá. Começa lá em cima na diretoria geral. Tá. Então, a ouvidoria está ligada à diretoria geral e às áreas técnicas aí compostas, a regulação técnica executada pela diretoria de qualidade dos serviços, a diretoria de tarifas faz o cálculo tarifário de todos os serviços regulados, e a diretoria de jurídica, né, que faz o acompanhamento jurídico de todas as áreas, inclusive a da ouvidoria. A gestão interna aí administrativa e financeira está a cargo da diretoria administrativa, divididas entre os núcleos de administração, finanças, recursos humanos e núcleos de informática. Na mesma linha das áreas técnicas, nós temos a gerência de energia elétrica, que faz a gestão do convênio de regulação assinado com a ANEEL. Então, essa dá uma ideia da dimensão do organograma da agência, uma agência extremamente enxuta, extremamente pequena, em face das competências e dos serviços regulados por nós. Não está passando. Está passando aqui. Deu. Então, de maneira geral, a regulação técnica e econômica da GERGS tem os objetivos, como de resto, né, são objetivos das demais agências reguladoras, tanto estaduais como intermunicipais e mesmo municipais, que é assegurar a prestação de serviços adequados, né, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários
e autorizatários dos serviços públicos delegados, zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços. Então, esses são os objetivos gerais, né, e bem resumidos, das competências regulatórias. E, em especial, agora, do sistema, falando do sistema de ouvidoria da GERGS, que tem um norte na legislação federal bem recente, 13.460, de 2017, que cabe às ouvidorias, como atribuições precípicas, promover a participação do usuário na administração pública, em comparação com outras entidades de defesa do usuário. Então, esse é um dos objetivos da ouvidoria, que norteiam as atividades da ouvidoria, e, nesse sentido, a ouvidoria participa de todas as audiências públicas realizadas pela GERGS, no sentido de divulgação, como bem colocou o moderador desse nosso webinar, o Dr. Passo, que a participação do usuário ela é ainda muito acanhada, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como de resto, né, no Brasil inteiro, e para fomentar essa participação, para incentivar a abertura das audiências públicas promovidas pela GERGS, tem uma pequena participação da nossa ouvidoria. Outro objetivo da ouvidoria também é acompanhar a prestação de serviços visando garantir a sua efetividade. Aqui também, um pouco diferente da organização das ouvidorias que a gente tem visto aí pelo Brasil afora, a nossa ouvidoria ela é uma ouvidoria institucional e também é uma ouvidoria setorial, que atende aos serviços regulados. Então, nesse sentido, para dar conta da manifestação do cidadão em relação a todos os serviços, não só os serviços regulados, como também a prestação do próprio serviço de regulação, né? A ouvidoria também participa de todas as reuniões, as sessões do Conselho Superior da GERGS, no sentido de estar atualizado e estar garantindo o atendimento no tempo certo às demandas dos usuários, principalmente no que foi colocado, a legislação alterou sobre o Covid, alterava muito seguido, então houve muitas demandas de como é que iam ser, a partir de determinado decreto estadual, como é que iam ser feitos as faturas e etc. Então, tudo isso a gente teve que acompanhar da mesma forma lá aqui na Arce, para dar conta de explicar aos usuários. Propor aperfeiçoamentos na prestação de serviços, aqui também uma questão muito apropriada, foi uma usuária, né, nos fez uma manifestação na ouvidoria, que não era bem uma reclamação, era mais uma sugestão de alteração do regulamento dos serviços da Corsã, porque ela tinha observado que a lei do saneamento, 11.445, estava prevendo determinado tratamento diferenciado ao usuário de baixa renda, que o regulamento não estava espelhando o que determinava a lei federal. E, de fato, nós fizemos acompanhamento técnico e jurídico dessa manifestação, e isso redundou agora, nesse ano, o Conselho Superior da GERGS veio alterar o regulamento dos serviços da Corsã em função dessa manifestação dessa usuária. Então, cumprindo aí o papel, as atribuições específicas da ouvidoria. Inciso 4º, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com a norma. Isso é de praxe, né, em todas as áreas. 5º, né, ainda na Lei Federal 13.460, propor a adoção de medidas para a defesa dos usuários em observância à legislação.
também no sentido do cumprimento do decreto federal de defesa simplificação e defesa dos direitos dos usuários. A nossa ouvidoria também se propõe a fazer a defesa do ponto de vista do usuário até onde não seja contra a legislação. E o inciso 6º dessa lei, receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações dos usuários perante o órgão e entidade a quem se vincula. Esse é o feijão com arroz de todas as ouvidorias, não só a nossa da GERGS, que fazia o tratamento adequado e resposta ainda mais adequado, inteligente, clara ao usuário. E o 7, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão, a entidade, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Então, nesse sentido, também, a gente procurou o treinamento adequado nas questões de mediação, procurando o Poder Judiciário, que já tem alguma história, ainda que recente, a mediação judicial é recente no Poder Judiciário, mas ele já tem uma curva de experiência bastante boa, né, nesse sentido. Então, nós buscamos esse treinamento para poder melhor atender ao cidadão e ao usuário dos serviços públicos. Bem, agora uma ideia do número de demandas, né? Eu procurei colocar aí de janeiro a dezembro do ano passado, porque esse ano, né, tá, ainda que não tenha se encerrado, né, estamos em outubro, mas todo esse problema a partir de janeiro já começou, como bem colocou a colega aí, Daniela. Então, a partir de março, veio todas as medidas de isolamento social. Então, eu procurei trazer o ano passado, 2019, que seria mais ou menos um ano mais típico, fechando com demanda de 8.137 registros no sistema de ouvidoria da GERGS. Né? Isso aí é razoavelmente uma demanda bastante grande, ainda que a nossa equipe na ouvidoria é uma equipe como toda agência, de resto, uma equipe bem pequena. Nós temos, como colaboradores na ouvidoria, nós temos 4 servidores, né, auxiliares técnicos, que nos auxiliam na recepção e tratamento e resposta aos usuários. Então, é um número razoável, mas frente aos mercados regulados por nós e aos cidadãos atendidos por esse mercado, seja no saneamento, seja no transporte municipal por ônibus ou embarcações, é bastante pequeno. O universo dessa população que é atendida por serviços públicos delegados é imensa em relação aos usuários que chegam. Então, de fato, ainda é muito pequeno a participação do usuário nas ouvidorias. Só uma observação: de janeiro a maio, né, nós não estávamos anotando quando o usuário nos ligava no nosso 0800, né, perguntando pelo primeiro contato com a Corsan, né? Não adianta, né? Se ele vai reclamar de um vazamento de esgoto, ou um cano quebrado, ou um problema no seu relógio, na medição, não adianta eles fazerem um contato inicial com a agência reguladora. Eles têm que fazer, a exemplo do que nos ensina aí a ANEEL, eles têm que fazer o primeiro contato do usuário, tem que ser com a concessionária. Se ele não resolver, aí sim ele se dirige à agência reguladora. Então, de janeiro a maio, praticamente, a gente não estava registrando esses atendimentos, que era simplesmente uma orientação para eles ligarem para o 0800 da companhia reguladora
a companhia prestadora de serviços, que é a Corsan. Então, a partir de junho, nós começamos a anotar todas essas demandas e isso foi elevando o número de atendimento mensal. Agora, olhando o gráfico desse ano, né, de janeiro a agosto, que eu separei, o segundo quadrimestre até o segundo quadrimestre do ano, houve, a partir de março, onde começou as medidas da pandemia, com uma queda muito grande, né? Vinha de ao redor de 1.000 manifestações por mês, caiu em março, em abril já caiu bastante. Bem, aí tem alguns aspectos, né? Alguns em relação à pandemia, né? Que é a maioria dos serviços de saneamento, principalmente, e energia foram suspensos, como as leituras foram suspensas, né? Houve uma certa redução. Mas, por outro lado, também temos alguns problemas internos sofridos pela agência, que acho que foi notícia nacional. Em abril, houve o falecimento da nossa conselheira presidente, e isso alterou bastante em todos os aspectos. E, a partir daí, de abril, houve um pequeno aumento no mês, mas não chegou nem perto do que vinha a demanda, as demandas na ouvidoria. Isso também se explica em função desse fato, em função de logo no início, em março, nós transferimos o atendimento da ouvidoria para home office, né? Carregando todos, implantando o número de 0800 nos telefones particulares de cada colaborador da ouvidoria. Esse processo não foi imediato, um processo bem difícil, mas funcionou até certo ponto. A partir de meados de junho, final de maio, aí nós resolvemos, como uma alternativa, colocar um servidor em plantão no atendimento, auxiliado por dois estagiários para fazer o atendimento presencial na agência e o atendimento ao 0800 na agência. E ainda continuando com o Siga-me, com as pessoas que estavam trabalhando em home office. Deu tempo, Eduardo. Oi? Oi? Está dando tempo, tá? Tá. Bom, comparando, então, por todos esses motivos aí, pandemia, a questão interna que houve na agência, nós vimos até agosto, segundo quadrimestre, 4.428 manifestações protocoladas na GERGS, e houve uma redução para 3.847 a partir desse ano. Nesse ano, né, dos 3.847, 3.082 referem-se a registros, aquilo que eu comentei, das informações do 0800 da Corsan. Pegando só as manifestações dos usuários relativos a problemas e conflitos com as concessionárias em todos os setores, nós ficamos no segundo quadrimestre até agosto com 765, sendo que desses a maior demanda é no saneamento, né? Principalmente em relação à Corsan. A BRK tem pouca demanda porque é um município pequeno e eles têm um sistema que eles resolvem de outras formas seus problemas lá, e pouca coisa chega à agência reguladora. Então, de maneira geral, a ouvidoria atende ao redor de 70% a 80% das manifestações referem-se a saneamento, e ao redor de 20% a 25%, até agosto deu 19,6% de manifestações do setor de transporte.
tá? E 11 refere-se a outros, sendo desses 11, 7,6 refere-se à energia elétrica, no sentido que foi colocado pela Daniela da Arce. Em complemento ao serviço de ouvidoria, a ouvidoria analisa e decide, em primeira instância, processos de irregularidades no serviço de abastecimento de água e esgotamento ali, né, operado pela Corsã. Então, esse que é o sentido de... É quase como uma mediação, ainda que feita por meios eletrônicos, uma mediação quando o usuário tem um problema de irregularidade, que seriam os gatos, né, na sua instalação. Então, em 2019, foram ao redor, um pouco mais, entre 100 e 130 processos administrativos de irregularidades analisados na ouvidoria, e nesse ano, por todos os motivos aqui comentados, reduziu para 40. Bem, agora eu vou apresentar rapidamente que tudo isso, né, é feito na ouvidoria pelo Sistema Central de Informações do Rio Grande do Sul, que é um sistema que faz o registro e a tramitação de todas as manifestações, sejam solicitações, informações, etc. Esse sistema foi desenvolvido pela Procergs, que é a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, e os canais de acesso a esse sistema é o e-mail, o formulário localizado no site institucional da GERGS, e o telefone 0800 979 0066. Para facilitar o acesso e incentivar, e entra tudo dentro desse sistema. Aqui, mais ou menos, eu apresento a cara do sistema de ouvidoria da GERGS, onde tem toda a parte de cadastro e descrição da manifestação, cadastro do usuário. E nós criamos, a partir desse ano, né, que coincidiu com o período da pandemia, um sistema de informações da GERGS para dispositivos móveis. Então, o aplicativo é baixado no celular, a cara do celular está essa aqui, porque na época, né, era uma notícia que se tinha no site da GERGS, essa questão da Corsã, mas quando o usuário abriu o aplicativo no seu celular, vai estar a notícia do dia, né? Então, ele vai lá no botão registrar, aí ele vai ter essa sequência, vai se identificar, vai dizer o que, se ele quer reclamar, sugerir, elogiar, o que for, descrever a sua manifestação, colocar anexos, documentos, cópias de documentos, fotos e etc. E aqui é o principal, ele vai ter o local georreferenciado da sua posição. Então, esse aqui é uma foto da cara, da capa do aplicativo. Então, ele vai escolher aqui entre denúncia, elogio, informação e reclamação, vai dizer qual a área regulada, o título do seu problema, da sua questão, descrever, continua, ele vai adicionar anexos, fotos, documentos e etc., faturas, né, cópias de faturas que ele quer reclamar, e aqui o próprio aplicativo vai dar a posição georreferenciada dele. Isso também não só vai atender todas as áreas reguladas, como vai também atender o georreferenciamento nos editais de concessão das rodovias, que é uma questão muito importante, que atende ao decreto 53.490, que dispõe sobre as concessões rodoviárias do Estado e exige que a GERGS tenha um sistema de georreferenciamento das demandas dos usuários. Seria isso. Eu gostaria de convidar todos para assistir um pequeno vídeo institucional de 2 minutos. Não sei se o tempo vai me permitir. Eu consultaria o moderador, o Puzzle, se há tempo ou não há tempo, e aí, no final, se for possível, eu passaria o filme. Estou à disposição aí de todos para maior. Desculpe se eu
passei um pouco do... Eu sugeri que passássemos o filme, então, no final. No final, tá bem, para não atrasar. Desculpe, mas O outro palestrante. Com a tá palavra, bem. amigo Obrigado. PCJ. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Pazzo, parabenizar os colegas Eduardo e Daniela pelas apresentações, parabenizar também o Dr. Pazzo pelas palavras iniciais sobre as ouvidorias. Gostaria de agradecer também e parabenizar a ABAR por esse evento, que dessa forma, discutindo esse tema, a gente pode conseguir também fortalecer as ouvidorias, e o fortalecimento das ouvidorias, sobretudo as ouvidorias públicas, é essencial para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Eu gostaria de agradecer a diretoria executiva da minha agência reguladora, a Ares PCJ, ao Dalto, que é o diretor-geral da Ares, ele é diretor também da ABAR, ao Carlos Roberto de Oliveira, que é o secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, que contribuiu para a organização desse evento, e ao Carlos Gravina, que é o nosso diretor técnico operacional. Pazzo, se eu queria falar alguma coisa? Não? Tá bem. Antes de compartilhar a minha apresentação com todos vocês, eu queria pontuar algumas breves considerações sobre a temática das ouvidorias e os desafios relacionados à pandemia. O primeiro ponto que eu vejo como sendo fundamental, o primeiro desafio que os ouvidores têm enfrentado, é o desafio que nós temos chamado de fazer mais com menos, não é? A gente sabe que, por conta da Covid, muitos servidores foram afastados e as demandas de ouvidoria, em muitos casos, elas tiveram um aumento. Então, a gente está tendo que lidar com esse desafio. Felizmente, na Ares PCJ, que é uma agência intermunicipal, nós não tivemos nenhum afastamento da equipe de ouvidoria, mas nós tivemos um aumento no número de manifestações e no número de demandas de ouvidoria. Outro desafio bastante importante nessa área é o desafio que se coloca para os ouvidores fazerem um atendimento humanizado e acolhedor, atendimento esse que é próprio da ouvidoria, que é próprio de um atendimento de segunda instância, tendo muitas vezes que abrir mão desse contato mais próximo, desse contato físico, muitas vezes, desse atendimento presencial, né? E fazendo uso, muitas vezes, das ferramentas de novas comunicações, que são importantíssimas, que a gente não pode abrir mão dessas ferramentas, mas que são... as tecnologias esfriam um pouco as relações, não é? Então, é um baita de um desafio. A gente não tem respostas prontas, mas eu acho que a gente precisa discutir, porque a gente não pode abrir mão das tecnologias, mas também a gente não pode abrir mão de continuar fazendo esse atendimento acolhedor e humanizado, sobretudo para esse usuário que está fragilizado. Outro desafio bastante importante em relação a esse tema é o desafio de que, com o home office, com a implementação do trabalho remoto, isso trouxe algumas consequências para a manutenção da qualidade das respostas e manutenção da qualidade dos prazos de ouvidoria. As ouvidorias, elas dependem de outras áreas para poder fazer um bom encaminhamento, para poder cumprir prazos, para poder manter a qualidade das respostas, né? E com esse trabalho remoto, a gente teve que se reorganizar para continuar fazendo um bom trabalho. Eu vou compartilhar a minha apresentação com todos vocês, falando especificamente de algumas ações, estratégias e apresentando alguns números da ouvidoria da Ares PCJ.
colegas poderiam me dar um ok, se a apresentação está ok? Ótimo. Bem, a Ares PCJ é uma agência intermunicipal. Nós regulamos e fiscalizamos atualmente 59 municípios no interior do estado de São Paulo, cobrindo uma população potencial da ordem de 8 milhões de pessoas. Nós temos uma diversidade muito grande de prestadores de serviço. Nós temos municípios de médio, grande, até municípios de pequeno porte. Regulamos autarquia, concessão, prefeitura. Então, esse já é um grande desafio, não só para a ouvidoria, mas para toda a agência. A agência ela regula especificamente os serviços de saneamento básico. Pelo protocolo de intenções da Ares PCJ, a ouvidoria, então, ela é o órgão de relacionamento entre a agência, os usuários e a comunidade. A ouvidoria na Ares PCJ ela tem autonomia, ela está ligada diretamente à diretoria da agência e o seu objetivo principal é mediar a resolução de problemas, demonstrando os resultados produzidos. Esses objetivos de ouvidoria estão em linha com a Lei Federal, a 13.460, que é a Lei das Ouvidorias. Como canais de atendimento, nós temos o telefone 0800, nós temos um WhatsApp. O nosso WhatsApp, nós intensificamos bastante a divulgação desse canal durante a pandemia e tivemos um retorno muito positivo, tivemos um número crescente de demandas do WhatsApp. É uma ferramenta bastante rápida, os usuários gostam bastante, e a gente aqui na agência, a gente usa bastante essa ferramenta. A gente faz atendimento por e-mail, a gente faz, eventualmente, atendimento por correspondência, a gente tem o atendimento via site da Ares PCJ, com um formulário em que o usuário ele pode fazer a sua manifestação diretamente no nosso site e acompanhar o andamento dessa manifestação. Nós também estamos abertos via redes sociais e fazemos o atendimento presencial, sobretudo para aqueles usuários que estão na localização mais próxima à agência, que se situa em Americana, no interior do estado. Eu vou falar um pouquinho sobre os nossos números, e esses são os atendimentos que a gente chama de primeira instância. A gente faz atendimentos de 2 níveis, que são os atendimentos que nós chamamos de primeiro nível ou primeira instância, que são aqueles que os usuários buscam a agência sem ter buscado primeiro o prestador de serviço local. E nesses casos a gente faz uma orientação para que eles busquem os prestadores locais nos casos mais fáceis, vamos dizer assim, não é? Para casos de denúncia ou para casos de pedido de informação, a gente acolhe, gera um protocolo e faz um encaminhamento. Então, no nosso WhatsApp, a gente, o período que a gente utilizou também, a gente comparou os meses de maio a setembro de 2019, né, com os meses de maio a setembro de 2020, justamente para dar essa ideia do impacto da pandemia nos atendimentos de ouvidoria. Então, a gente pode ver aí que no nosso WhatsApp a gente quase triplicou o número de atendimento, não é? Saltando de 744 do período de 2019 para 2.895 para 2020. Os atendimentos de e-mail também tiveram um aumento, a gente teve mais de 100% de aumento. O telefone 0800, a gente, as 2 semanas iniciais aí do pico da pandemia, a gente restringiu o nosso telefone 0800 e foi aí que nós intensificamos a divulgação do nosso WhatsApp. Os atendimentos de 0800, eles se mantiveram praticamente em linha, com exceção do período de maio de 2019, que nós tivemos 2 eventos não recorrentes
que foram problemas nas áreas de atendimento de 2 prestadores de serviço regulados e que a ouvidoria da agência, então, acabou recebendo essa demanda. Então, nós tivemos uma queda aí no período de 19%. E agora sim, as manifestações com protocolo, que também tiveram um aumento. Essas manifestações com protocolo são as manifestações que o usuário ele apresenta o protocolo para a ouvidoria da agência, e então nós fazemos todo o encaminhamento. Nós tivemos um aumento de quase 100% também no período, de 215 para 416 manifestações. E aqui nós temos o número total de atendimentos de primeira e segunda instância. Tivemos também um aumento de 4.814 no período de maio a setembro de 2019 para 7.150 no período de maio a setembro de 2020. Aqui, o período, a gente coloca os assuntos das manifestações daquele período de 2019, e a gente percebe que os assuntos estão bastante pulverizados, não é? Essa foi uma característica de um ano comum, vamos dizer assim, não é? E a gente, então, teve aqui manifestações sobre prazos de ligação de água e de esgoto, sobre eventuais contas elevadas ou incorretas, falta de água, vazamento, buracos não reparados, vazamento de esgoto. Então, a gente teve uma pulverização. De modo que, em 2020, no período da pandemia, nós tivemos uma concentração em 2 assuntos. E esse foi um desafio bastante importante para a ouvidoria da ARES. Nós tivemos os assuntos de faturamento, contas elevadas ou incorretas, e a temática envolvendo falta de água. E a justificativa ela vem a partir da explicação de que, com a pandemia, a gente teve algumas exceções normativas, sobretudo impactando a questão do faturamento. Então, a gente teve a suspensão do calendário de leitura com a leitura por média. Isso, num primeiro momento, gerou bastante desinformação aos usuários. A agência ela teve que intervir nesse assunto, de modo que, com a retomada do calendário de leitura, o usuário não fosse excessivamente penalizado com uma eventual alteração na escala por esse excedente. Então, a gente teve bastante demanda com relação a essa temática. E outra temática que nós tivemos bastante demanda é a questão da falta de água. Se a gente considerar que a água é essencial num ano normal, num ano de pandemia, em que a questão da higiene e da saúde é cada vez mais exigida e que o usuário já está fragilizado, isso acaba sendo ainda mais fundamental e mais importante. Outro aspecto para esse aumento é um momento que nós estamos passando de estiagem bastante severa, impactando os reservatórios de muitos dos nossos prestadores, e também a gente tem que considerar que o usuário em casa ele acaba consumindo mais e ele tem uma percepção um pouco maior dos problemas domésticos. Então, quando falta água, muitas vezes o sinal de alerta já aparece no primeiro momento. Esses foram desafios bastante importantes que a ouvidoria da ARES tem enfrentado. Agora eu vou falar um pouquinho e muito rapidamente sobre algumas estratégias que a ouvidoria da agência reguladora ela implementou, e foram estratégias que nós implementamos pré-pandemia e que foram fundamentais para que nós conseguíssemos atender a demanda, fazer um tratamento adequado, dar um encaminhamento e uma resolutividade para as reclamações e manifestações. A gente implementou um novo sistema de gestão de ouvidoria,
a gente concluiu esse novo sistema no início de 2020. Esse sistema ele permitiu uma transparência maior nas ações da ouvidoria, transparência para os prestadores de serviço que fazem uso desse sistema, eles têm que retornar as demandas de ouvidoria por meio desse sistema, transparência para o usuário, que tem maior autonomia para fazer a sua manifestação, para acompanhar o andamento dessa manifestação, cobrar um prazo de ouvidoria e também relatar a sua satisfação com o atendimento. E transparência também internamente, junto aos órgãos que dão suporte e apoio para as questões de ouvidoria. Com isso, a gente conseguiu um fortalecimento no relacionamento e uma maior resolutividade nos casos de ouvidoria. Então, a gente recebe muitas mensagens de usuário agradecendo, né? E a gente também, com o sistema que é bastante automatizado, a gente conseguiu um melhor controle de prazos, a gente consegue identificar onde estão as pendências e fazer a notificação quase que de modo automático. O sistema ele também permite a gente desenvolver uma série de relatórios de gestão que são fundamentais para o aprimoramento da gestão dos serviços públicos. Outra ação que nós desenvolvemos na ADES PCJ e que durante a pandemia ela ficou suspensa, mas que é fundamental e que foi fundamental para o momento de pandemia, são os nossos projetos de ouvidoria ativa. O primeiro deles é a ouvidoria itinerante. A última ação de ouvidoria itinerante nós fizemos em março desse ano, né? E nós mudamos a nossa estratégia de ouvidoria itinerante. Nós vamos diretamente no setor de atendimento do prestador de serviço e fazemos uma abordagem para o usuário que muitas vezes não conhece a esfera da regulação, não conhece a agência reguladora. Então, nós passamos toda a informação para esse usuário de como que ele pode acessar a agência, de quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres. Nós procuramos nos aproximar do usuário de modo bastante ativo. E a gente fez a última ouvidoria itinerante em março no município. Esse município, até então, não tinha acessado a agência, os usuários não conheciam a agência, e durante a pandemia, esse município passou por um problema muito grave de desabastecimento, e então a ouvidoria da agência recebeu uma demanda bastante alta, graças à atividade de ouvidoria itinerante que esteve presente, e a gente conseguiu, com o apoio da nossa área técnica operacional, com o apoio da diretoria executiva, solucionar esses casos. Outra ação de ouvidoria ativa que nós desenvolvemos é a pesquisa de satisfação. A gente realizou a pesquisa entre novembro de 2019 e março de 2020, por meio de uma empresa contratada. A gente fez entrevistas pessoais, individuais, né, que avaliaram a satisfação dos usuários com relação à prestação do serviço de saneamento básico. E a nota média geral com relação aos nossos prestadores foi de 7,53. A pesquisa ela é fundamental para a agência nortear suas ações e também para os gestores, prefeitos, dirigentes de prestadores de serviço terem conhecimento de como o usuário avalia a prestação do serviço. Silvio, só tempo, tá? Estou concluindo. Aqui são os itens da pesquisa de satisfação. A gente avalia uma série de itens e então encaminha essa pesquisa para os dirigentes. Bem, é isso que eu queria pontuar sobre a ouvidoria da ARES. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e ressaltar a importância de fortalecermos as ações de ouvidoria, porque as ouvidorias são essa ponte entre a regulação e o usuário,
e sem usuário a gente não tem prestação de serviço. Tá bom? Muito obrigado a todos, fico à disposição. Eu quero agradecer inicialmente e dizer aqui em rápidas palavras que a doutora Daniela botou umas coisas assim bastante interessantes que eu anotei aqui e que eu até coloquei aqui para a nossa ouvidora também, que é aquilo de buscar soluções e dar respostas rápidas. Eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje no serviço público. Eu acho que com isso aí a gente consegue superar muita coisa. Achei também muito interessante, doutora, os grupos de estudo da legislação relativa à pandemia que vocês instituíram. Acho que é fundamental também. E que me chamou também a atenção, e que também a gente já pode contextualizar, e também vimos lá com o pessoal da PCJ, que o número dos atendimentos através do WhatsApp aumentaram muito. Isso significa que o WhatsApp entrou no gosto da população e que hoje, na verdade, a gente pode enxergar como um dos melhores meios de comunicação, no meu entendimento. O doutor Eduardo fez uma contextualização legal sobre os trabalhos das ouvidorias, e o que chamou a atenção foi a queda nos atendimentos demonstrada, que demonstra também, em outro lado, que houve aquela queda do movimento social e também da economia, que também se retraiu. O Silvio também falou sobre o WhatsApp, também chamou a atenção que houve esse acréscimo muito grande no WhatsApp, e eu acho que o Silvio abordou uma outra coisa muito interessante, que através da ouvidoria itinerante, que nós também vimos aqui no nosso projeto Agir que é Ouvir Você, que realmente a nossa população não conhece os trabalhos das agências reguladoras, principalmente, e o que é feito. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios feitos. Eu queria ressaltar aos nossos participantes que respondam à pesquisa de satisfação da ABAR, que já está aí dentro do sistema, é só abrir e fazer a resposta. Eu pergunto para o pessoal da ABAR, nós temos ainda uns 5 minutos, pessoal da ABAR? Ou mais? Uns 10 minutos? Pode ser, né? Eu vou usar 10 minutos, então. Doutor Eduardo, o senhor quer apresentar os 2 minutos do seu vídeo? Oswaldo, eu não sei se seria oportuno, né, nesse momento. Quem sabe a gente faz um debate, vê aí quais são as dúvidas, não temos algumas perguntas para usar esses 2 minutos, né, no sentido de nós debatermos essas questões. Sim. Se tiver o tempo suficiente, são 2 minutos, o vídeo institucional, né, apresenta a agência, não sei, fica a seu critério aí, o que fica melhor. Eu vi que tem no chat, tem algumas perguntas ali, quem sabe a gente vamos responder, né, aos participantes, eu acho que é mais apropriado nesse momento. Certo, então vou começar com a doutora Daniela. Vamos utilizar o nosso tempo aí para a gente elucidar maiores dúvidas e esclarecer sobre esses pontos, talvez, eu sugiro, tá bom? Tá. Eu começo com a doutora Daniela, perguntaram para ela se existem audiências ou reuniões entre vocês, o usuário e o regulado, ou seja, quando é que acontecem essas reuniões entre as partes? Bem, eu acho que foi a Elaine Bento, né, que fez essa... Bem, Elaine, é o seguinte, a realização de audiências e reuniões não é a regra, né? Nós realizamos reuniões com o prestador de serviço, é constante, mas com o usuário só quando a demanda ela necessita de reunião, né? Ou de audiência ou de reuniões presenciais. Então, não é a regra com o usuário, não sei se eu estou respondendo. No entanto, com o prestador de serviço, nós fazemos, sim, reuniões periódicas para poder avaliar, né, fazer o monitoramento das demandas. Tá, a outra pergunta, que é para todos aqui, feita pelo Marcelos, e aí vai quem tem disposição para responder,
quando o regulado e a ouvidoria do regulado não atende os usuários, alegando restrições pela pandemia, como é que vocês atenderam as reclamações, o sem protocolo, essa situação? É também uma outra pergunta que também houve lá no decorrer, essa, se não havendo o protocolo inicial, se também é atendido. Acho que fica a pergunta para os três. Quem é que quer responder? Eu posso falar da experiência da Ares, mas eu acho que é bastante particular isso, porque não tem uma regra, não é? Na verdade, existe a regra. Na Ares, a gente tem a norma de que os atendimentos eles têm que ter o protocolo, mas tem exceções, tem usuário que, de fato, não consegue contato, não é? O sistema de atendimento do prestador ele tá ruim, e o que a gente faz? A gente registra, a gente relata, a gente encaminha para o prestador e cobra uma posição. Não é? Vocês precisam melhorar o sistema de atendimento de vocês, porque o usuário não está conseguindo falar, né? Então é isso, a gente avalia cada caso, né? Eu acho que tem que ter essa avaliação, tem que ter esse filtro. Tem muito usuário que quer buscar direto à agência e a agência não tem essa função, não é? Mas a gente atende a todos, e quando o usuário ele não tem esse protocolo, quando ele não buscou, ele é orientado a como fazer da forma correta. Alguém queria acrescentar mais alguma coisa? Bom, no caso da Arce, nós também orientamos, né, que ele procure o prestador de serviço, que é quem faz a prestação. No entanto, se ele diz, se a reclamação dele é exatamente não conseguir esse atendimento, então nós registramos para averiguar o que está ocorrendo, né? Então, a resposta é sim, nós registramos mesmo sem protocolo, porque o cidadão ele não está conseguindo o atendimento, já é uma reclamação em si, né? Doutor Eduardo? Sobre essa questão, eu me alinho às respostas aí do Silvio e da Daniela nesse sentido, né, que a gente quer atender bem o usuário. Se ele tem problemas quanto ao registro de protocolos e etc., a orientação é que o primeiro contato seja com a concessionária, né, mas não, né, eventualmente pode não ter os protocolos e a gente atende. O importante é dar uma resposta adequada ao usuário, né? Satisfazer ele em relação às suas questões, tentar, aí entra o papel de tentar mediar essa relação entre a concessionária, o serviço prestado pela concessionária e o usuário. Esse é o fundamental, acolher o cidadão, acolher o usuário e tentar entender ao máximo. Esse é o grande foco. Legal. A Thais, ela perguntou aqui o seguinte: o uso das tecnologias em tempo de pandemia veio para ficar nas ouvidorias? O usuário pode esperar o uso de novos canais para aumentar e até estimular a participação com essas ferramentas? E eu emendo aqui, porque eu também tenho uma pergunta para fazer, vocês que são de ouvidoria. Esse aumento pode ser atribuído, esse aumento, através do WhatsApp? Pode ser atribuído à pandemia ou à facilidade ao atendimento? Para quem é? Para vocês. Joguei para vocês. Bem, eu acho que o uso da tecnologia veio para ficar mesmo, né? De uma tragédia dessa, veio o aprendizado, né? E realmente a população se acostumou a usar os meios virtuais. E qual foi a sua pergunta mesmo? Se aumentou por conta da pandemia. Eu acho que foram as duas coisas, né? Eu acho que está muito ligado, realmente, no caso da ACE, o aumento do WhatsApp à pandemia. A pessoa está em casa, então, vendo os problemas, a facilidade de ter o WhatsApp na mão, né? Mas eu acho que vai fortalecer ainda mais esse canal, porque a pandemia, as lições da pandemia vão ficar, né? E a gente tem que fortalecer os canais, independente de pandemia, de acesso, né? Silvio, alguma... A minha resposta vai em linha também com a resposta da Daniela. Eu acho que de fato, as tecnologias elas vieram para ficar, porque elas
trazem mais acessibilidade para o usuário. Eu acho que é importante a gente somente não perder de vista essa questão do atendimento humanizado, acolhedor, não é? Que a ouvidoria ela pressupõe isso. O número de aumento de demandas de ouvidoria também, na minha opinião, são motivados pela pandemia. Número de atendimentos de WhatsApp, não é? Esse aumento, eles são motivados pela pandemia, mas também pela facilidade com que os usuários têm acesso a esse canal. É muito fácil, a gente usa o WhatsApp o tempo inteiro, não é? Então, é isso. E eu queria acrescentar como uma resposta não colocada, que está sendo uma experiência muito interessante para nós da Aeris, a implementação desse sistema e a disponibilização no site da agência ou a disponibilização através de link pelo WhatsApp ou por e-mail, para que o usuário ele tenha acesso a esse sistema com uma interface bastante simples, em que o usuário pode colocar os seus dados, pode cadastrar a sua manifestação com as suas próprias palavras, enfim, não tem esse filtro que muitas vezes pode ocorrer na ouvidoria. Isso é bastante fundamental e isso gera uma autonomia do usuário. É claro que tem usuários que não vão fazer isso e a gente faz via telefone, faz via WhatsApp, mas isso tem sido fundamental para nós também. Oi. Passo. Está sem microfone. Obrigado. Não, eu queria... Agora, um comentário a fazer sobre isso aí, Eduardo? Eu gostaria. Até me surpreendeu bastante, né, o incremento nas demandas pelo WhatsApp aí de vocês. A questão que eu vejo em relação a isso facilita, né? Claro que facilita. Ele manda lá o seu WhatsApp a hora que quer e tem certeza que vai chegar, né? Às vezes o 0800 ele liga, ele não consegue falar com a pessoa, fica difícil. Isso facilita bastante. Em tempos de pandemia, é um recurso bastante interessante, né? Mas o problema que eu vejo aí é o processamento, o registro, o protocolo de todas essas demandas para ser bem atendidas. Porque responder pelo WhatsApp eu tenho a impressão que fica um pouco preocupado, um pouco dificultado para responder na agilidade que demanda isso. Por isso, nós concentramos os nossos esforços na criação do aplicativo. Se o cidadão lá quer fazer uma reclamação, ele coloca o aplicativo da Gergs no seu celular, faz o cadastro pela primeira vez e em todo momento que ele quiser fazer alguma reclamação, manifestação de qualquer área regulada, ele vai entrar dentro do sistema de ouvidoria, vai ser registrado tudo isso aí, processado, respondido na rapidez, vai ter uma prioridade de atendimento às demandas pelo aplicativo. Então, eu tenho a impressão que facilita bastante uma forma desse jeito, uma solução que nós pensamos e estamos colocando à disposição do usuário. É um recurso WhatsApp? Mas eu vejo alguma dificuldade de processamento dessas informações. Mas, enfim, né, o nosso atendimento pelo WhatsApp é bem dirigido, né? Não é para todos que a gente abre, conforme a situação, quando está difícil a comunicação, alguém faz, olha, liga para esse número, manda um WhatsApp por esse número, contato com a concessionária também, aí sim facilita pelo WhatsApp, né? A concessionária, que é mais rápido, a gente já tem um contato mais seguido. Então, eu vejo em casos é importante isso aí. Muito bem. Não tenho, na verdade, a pergunta que houve, teria mais uma aqui,
qual foi o pior atendimento do usuário, na qual ele não tinha razão e daí não atentou para as cláusulas, e como é que vocês procederiam nesse caso? Eu acho que isso não é uma situação muito diferenciada. Nós não podemos negar o atendimento, é uma opinião minha de qualquer momento, e eu vou explicar para o cidadão que ele não atendeu às cláusulas do próprio regulamento, mas eu vou partir para uma situação diferenciada dizendo o seguinte, que nós tivemos agora, recentemente, uma decisão do nosso comitê que um usuário não se conformou com as decisões que foram tomadas em cima dos regulamentos e dos decretos do prestador de serviço e das nossas normativas, e ele foi para o comitê. E o comitê entendeu que, diante da complexidade da situação levantada e que não estava previsto no regulamento, ele mandou para que a agência, ou seja, nós, a regulação, criássemos uma normativa, alguma coisa para solucionar essas pendências que não estavam previstas no regulamento. E se realmente isso vai à consulta pública e tudo, mas seria uma das maneiras da gente começar a suprir as lacunas que podem eventualmente existir no atendimento dos usuários. Eu pergunto se queriam mais alguma coisa, ou então eu faço o encerramento, começando com o Eduardo, se despedindo. Pode ser, Eduardo? Olha, pastor, muito obrigado aí pela oportunidade, uma belíssima condução dos trabalhos que tu fizeste. Obrigado a todos os colegas aí, o Silvio, a Daniela, que sentamos na mesma mesa, nessa Câmara Técnica. Agradecer mais uma vez ao Carlos e aí a ABAR, em nome dele, agradecer a ABAR, do convite, foi extremamente positivo, é muito bom a gente trocar ideias, trocar experiências em relação aos mais variados assuntos. Hoje foi a questão da ouvidoria, mas outras reuniões da Câmara Técnica, eu sei que são dirimidas muitas dúvidas, foi buscado muitos exemplos de como está sendo feito nas demais agências reguladoras pelo país afora. Então, acho que estamos de parabéns aí, agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, um belo evento. Doutora Daniela? Eu também queria finalizar agradecendo, né, todos que nos ouviram, ao nosso moderador, Pazold, os nossos colegas ouvidores, Eduardo e Silvio. Então, fica um agradecimento pela nossa troca de experiência e ficamos à disposição aí, né, para após evento, se alguém quiser entrar em contato, temos aí o nosso site da ASO, nossos contatos, estamos à disposição aí de todos os colegas. Agradecer a ABA também pelo convite e a oportunidade. Isso. Silvio? Bem, eu também gostaria de agradecer a ABAR pelo convite, gostaria de agradecer ao Dr. Passo pela mediação, agradecer mais uma vez a diretoria executiva da Ares PCJ, que tem dado todo o apoio para as ações de ouvidoria, e diretoria que também faz parte da ABAR em suas câmaras técnicas ou mesmo em sua diretoria. Agradecer a audiência e me colocar à disposição para qualquer dúvida que algum colega de agência queira tirar em relação à ouvidoria. A ouvidoria da Ares PCJ está à disposição de todos vocês. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Eu quero também agradecer aos palestrantes já nominados e que realmente a gente, às vezes, enfrenta no nosso dia a dia algumas coisas que não estão escritas nos nossos regulamentos, mas é bem isso aí. E a nossa função como ouvidores ou como servidores públicos, principalmente, é trazer, sim, respostas objetivas e rápidas para quem nos procura. Quero agradecer também, especialmente, ao diretor, nosso amigo Dalton, diretor da ABAR, que nos está prestigiando. Também quero agradecer ao nosso amigo Dr. Carlos Roberto de Oliveira, amigo mesmo, que mora no meu coração, e dizer que a ABAR agradece a todos os senhores pela participação
E peço desculpa ao Eduardo, se não deu tempo para nós apresentar o vídeo institucional, mas quem sabe nós apresentamos ele assim numa outra oportunidade, né, Eduardo? E agradecer a todo mundo que ficou agora, estamos com 62 pessoas ainda presentes. Eu acho que é muito bom, e essa troca de informações que é fundamental para nosso trabalho de regulação. E quero agradecer especialmente a vocês, servidores das agências reguladoras. São vocês que fazem as coisas acontecer. Não é o Dalton, não é o Carlos, não é o Passo, não é o Eduardo. Na verdade, são vocês que estão ali na frente da coisa. É vocês que estão no dia a dia, vocês é que estão batalhando, estudando, fazendo com que nós, os gestores, nós nos sintamos com bastante, como posso dizer, com bastante certeza daquilo que a gente está fazendo. Eu quero agradecer a todos vocês. Gente, a regulação é uma cachaça, daquela cachaça bem boa, tá? Que a gente não desiste, a gente apanha, mas a gente não desiste. Vale a pena. Muito obrigado a todos. Paz, eu queria mandar igual a Xuxa, eu queria mandar um abraço para minhas colegas que estão aqui, a Clarice e a Nauristela. Gosto muito delas. Um grande beijo aí para vocês, que eu estou vendo aqui, que estão participando. Especialmente a Luísa, que está aqui do meu lado, que é meu anjo da guarda na ouvidoria e que me puxa a orelha de vez em quando para as coisas. Obrigado. Tchau para vocês. Tá bom, tchau, obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu.